Ser mãe é mais que receber um simples título. Ser mãe é um sentimento inexplicável, é um sentimento de amor puro, incondicional, que é capaz de ultrapassar qualquer obstáculo. Hoje, eu quero compartilhar com você a maior prova que tive de superação. A maior batalha que eu tive ao lado da minha guerreira, a minha filha. Para contar tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes, eu vou lá atrás, na minha adolescência. Eu me tornei mãe aos 15 anos. Eu tive uma história com o pai da minha filha, mas essa história foi muito conturbada. E ele, quando soube da minha gravidez, simplesmente sumiu pelo mundo. Me deixou com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiquei completamente sem estrutura. Mas graças a Deus eu tive o apoio dos meus pais para terminar os estudos. Mas depois que eu completei 18 anos, eu não achava mais justo viver às custas deles. Um filho é uma bênção, mas é uma bênção que custa caro, né? Fralda, roupa, alimento. Bom, mesmo nova, eu dei um jeito de não ficar parada. Eu aceitaria qualquer trabalho. Só precisava de um dinheirinho para pagar as minhas coisas. Então eu fui trabalhar numa roça colhendo laranjas. Era puxado, muito puxado. Aquele solzão na cabeça cansava muito. Mas eu estava tão orgulhosa de mim mesma. Lá eu conheci muita gente bacana. Pessoas que, assim como eu, estavam ralando muito para ter algo na vida. E uma dessas pessoas era o William. Ele também colhia laranjas na plantação e eu comecei a perceber que ele me olhava. Eu passei a reparar mais nele também e eu confesso que eu fiquei bem mexida. Ele me passava um sentimento bom, sabe? Parecia ser um cara bacana. Até que o destino deu um jeito de juntar a gente. Foi um dia lá no trabalho em que eu acabei me cortando. O William estava perto e aí ele veio correndo para me ajudar. Deixa eu ver, você tá bem? Deixa eu ver sua mão, o Keila. Deixa eu ver o corte, se foi muito fundo. Ai, calma, William, calma. Tá tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Não foi nada demais. Eu só acabei me distraindo um pouco e... eu sou tão desastrada. Vivo me machucando por aí. Mesmo assim, aqui é perigoso. Tem sempre que ficar atenta. Eu sei. E bom, aproveitando esse momento, eu posso te fazer uma pergunta? Não me leve a mal, mas por que você, assim, tão nova, tão bonita, trabalha no meio de uma plantação? Um trabalho tão pesado como esse? Eu me abri para o William. Contei como eu tinha ido parar ali e falei que o motivo de eu levantar todos os dias cedo e ir à luta era minha filha. Ele se surpreendeu porque eu tinha cara de menina ainda e ninguém imaginava que eu fosse mãe. Naquela tarde nós conversamos mais do que trabalhamos. Ele também me contou sobre a vida dele inteira e tudo que ele tinha passado até ali. William era bastante trabalhador e a gente tinha algumas coisas em comum. A gente acabou se aproximando como amigo porque com ele eu queria desabafar. Eu queria compartilhar as coisas da minha vida. Era engraçado como eu me sentia à vontade com ele. Aí o tempo foi passando e essa amizade começou a mudar. Eu já tinha sentimentos diferentes por ele. E um dia o William se declarou e também disse que gostava de mim. O William se deu bem de cara com a minha Bianca. Ele era brincalhão, trazia alegria pra minha vida. A verdade é que o meu namoro era leve e eu era muito feliz ao lado dele. Depois de um ano namorando, o William já passava mais tempo em casa do que na casa dele. Nessa fase eu morava sozinha no fundo da casa dos meus pais, mas no meu cantinho, né? E foi aí que eu acabei engravidando pela segunda vez. E fiquei completamente apavorada. Keila, meu amor, escuta. Me escuta um pouco. Vai dar tudo certo. Olha aqui pra mim. Vai dar tudo certo. Eu tô com você pra tudo, porque deve independente do que acontecer. Uma criança, William. Você entendeu? É uma criança. O que os meus pais vão pensar de mim? Você já pensou? Calma. Eu não poderia ter engravidado justo agora, que a gente tá mudando de emprego. Olha, eu não sei o que fazer. De verdade, eu não sei. Mas você não engravidou sozinha. Olha,
gente vai contar pros seus pais e a gente vai batalhar para criar essas crianças. Você não tá sozinha, Keila. Nunca vai ficar. Eu juro. William tinha razão. Apesar da gente estar saindo da plantação, a gente já tinha um outro emprego em vista. Então nós tomamos coragem e contamos para as nossas famílias a gravidez. Eu tinha tanto medo de ser julgada, mas o William estava lá do meu lado, segurando a minha mão. A minha família ficou muito contente, e a do Will também. Nossa, nem se fala, viu? Graças a Deus, essa criança estava vindo rodeada de amor por todos os lados. A minha gravidez foi tão tranquila. Dizem que gravidez de menina é mais tranquila mesmo. Se isso é verdade, eu não sei, mas a minha foi, e foi até demais. A Jennifer nasceu no tempo certo, cheia de saúde, e ela era a coisa mais lindinha desse mundo. Gente, o William não conseguia tirar os olhos da menina. A Jenny era a alegria da nossa casa, e a Bianca amava ter uma irmãzinha. Com a chegada dela, o Will se mudou de vez para minha casa. Se antes éramos 2, agora então éramos 4. A Jennifer foi crescendo e cada passo que a nossa filha dava, estávamos lá para comemorar. Primeira papinha, primeiro passinho, primeiro ano. Fase gostosa, né? Apesar de ser uma criança extremamente normal, extremamente saudável, a Jenny era bem quietinha. Mas isso não era um problema. Até porque eu sempre levei minha filha em médico, consulta de rotina, e sempre estava tudo ótimo, estava sempre tudo bem. Minha filha tinha uma saúde de ferro. Até que um dia, tudo isso que eu acabei de falar mudou. Eu estava no trabalho quando a escolinha da Jenny me ligou, dizendo que ela estava passando muito mal. Muito mal. Eu fiquei preocupada, mas eu não achei que fosse nada grave. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que ela estava muito pálida. Ela estava amuada, sabe, quietinha. E a gente conhece filho da gente. Mãe sente quando alguma coisa tá errada. Então, eu peguei a minha filha e aí eu fui direto pro hospital. Foram vários exames que não pareciam ter fim, um mais detalhado que o outro. Os médicos, a princípio, achavam que fosse pneumonia. E aí começaram a medicá-la mesmo, mas foi na troca de plantão. Foi na troca de plantão que um dos médicos mandou a gente para um outro hospital. Um hospital de câncer infantil. Nossa, eu fiquei apavorada. Não estava entendendo absolutamente nada. Como assim, gente? Como assim? Nesse hospital explicaram que a minha Jenny poderia estar com leucemia e que eles iam precisar fazer mais exames. Aquilo pra mim era um completo absurdo. Não podia ser. Não tinha sentido nenhum. Tanto que quando o resultado saiu, deu negativo. Claro que deu negativo. E eu voltei no outro hospital brigando, xingando aquele médico que tinha mandado a minha filha para esse hospital. E ele falou: mãezinha, você vai voltar aqui e vai procurar por mim. E eu fui embora nervosa. Eu fui muito nervosa com o que fizeram com a minha filha. Ela ficou com medo, coitada. Ela chegou até a vomitar de medo. Eu passei dias cuidando dela. Eram os remédios fortes e mesmo assim, ela não melhorava de jeito nenhum. William ficou muito preocupado e me incentivou a voltar para o hospital. Olha, parece que foi Deus soprando no ouvido dele. Porque assim que pisamos lá, ela começou a passar mal de novo. E de uma forma que eu nunca tinha visto. Os olhos estavam esbugalhados. E quando eu vi o médico que ia atender, era o mesmo doutor que me deu aquele aviso. O mesmo. De novo, ele mandou a gente voltar para o hospital de câncer. E de novo, estava a Jennifer lá fazendo exames. Que para mim eram exames totalmente desnecessários. Desnecessários porque não podia ser. Não podia ser. A minha
filha não tinha câncer, eu tinha certeza disso. Não, câncer não. Só que o resultado ficou pronto. E eu estava muito confiante que seria mais um alarme falso, mas quando eu ouvi o que o médico disse, eu não acreditei. Não, claro que não. O médico estava dizendo que a minha filha, a minha filhinha, ela estava mesmo com leucemia. O meu mundo desabou. O meu mundo acabou. Ele explicou que da última vez os remédios para pneumonia poderiam ter alterado o resultado do exame, mas que a realidade era aquela e que não tinha mais dúvida. Eu chorava. Eu chorava e eu perguntava para Deus: por quê? Por que com ela, Deus? Por quê? Por que com a minha filha de 4 anos? Gente, 4 anos. Eu fiquei destruída. Eu fiquei acabada. E a Jennifer, tadinha, tão pequena, só sabia falar que era pra eu não chorar porque ela ia ficar bem. Ela falava como se fosse um anjinho, sabe? Tão forte, tão esperta. Não, meu coração não ia aguentar. O tratamento de químio começou muito cedo e muito rápido também. E eu chorava pra ela não ter que fazer. Eu chorava demais. Eu tentava negar aquela doença de todas as formas possíveis. Eu não aceitava. Eu não conseguia. Nessa época eu larguei meu trabalho porque passava mais tempo no hospital do que em casa. Até a minha outra filha, Bianca, mesmo ainda sendo uma criança também, era quem cuidava de tudo em casa. Como a imunidade da Jenny estava muito baixa, ela precisava de um quarto bem equipado, um quarto só dela. William acabou trocando o salário pela mão de obra. Os chefes dele bancaram o quarto e, em troca disso, o meu marido trabalhava sem receber R$1. Era muito apertado. E se não fosse pela nossa família, pelos amigos de verdade, nós tínhamos passado fome. A Jennifer estava se desgastando a cada quimioterapia. E aí chegou a fase mais dolorosa para nós. O cabelinho. O cabelinho da minha princesinha começou a cair. E ela não queria raspar de jeito algum, mesmo a gente prometendo que nós rasparíamos o nosso também. Pela nossa filha, nós éramos capazes de tudo, né? Minha filha chorava toda vez que uma mecha caía na mão dela, dizendo que se o cabelinho dela caísse todo, ela ia ficar carequinha para sempre. Que dor. Meu Deus, que dor. Em uma das nossas idas ao hospital, a minha menina ficou tão mal que recaiu. E aí ela precisou ficar internada. Na hora que eu entrei para visitá-la, os enfermeiros me contaram que o cabelo dela, infelizmente, tinha precisado ser raspado. E aí eu comecei a chorar de soluçar. Sabe, eu me lembro perfeitamente da sensação de me sentir um nada. Um nada. Eu me senti impotente, incapaz de proteger a minha filha de todo aquele sofrimento que ela estava passando. A nossa família não tinha mais vida, além de cuidar da Jenny. Tudo passou a girar em torno dela. Mas sabe, quanto mais a gente lutava, mais a Jenny piorava. E uma dessas pioras foi no meu colo, lá no hospital. Ela estava no meu colo dormindo feito um anjo, estava quietinha demais. E aí ela acordou toda ofegante, acordou passando mal,
não queria ouvir nada. Amor, olha aqui pra mim. Ela tá bem. Ela tá bem. Ela é uma guerreira. Como bem? Você precisa acreditar. Como que ela tá bem? Ela saiu dos meus braços, eu vi. Ela tava aqui, a nossa filha tava passando mal. Ela não tava conseguindo reagir. Eu vi a nossa menina, ela tá cansada, William. Ela tá na luta. Ela tá cansada de lutar pela vida. Os médicos disseram que ela começou a reagir às medicações. William. A nossa princesa vai sair dessa, calma. William, Jennifer foi pra UTI sem vida já. E você não pode ficar me enganando desse jeito. Você não pode ficar me dando falsas esperanças desse jeito. Você tem que me escutar, me escuta. Não sabem explicar o que houve, mas eu sei, Keila, eu sei. Foi Deus. Só Ele é capaz de devolver a nossa filha. E devolveu. Nessa hora eu comecei a enxugar as lágrimas, sem entender o que estava acontecendo. Se ela estava mesmo reagindo, aquilo era um milagre. Só Deus podia explicar isso. Os dias foram passando e os médicos só davam boas notícias. Ela estava voltando a ter forças e logo ela ia receber alta. A minha filha tão pequena, mas tão forte, era o nosso maior orgulho. Eu só sabia agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse milagre. A Jennifer voltou. Ela continuou fazendo a quimioterapia e a cada sessão que passava ela progredia. Era muito doloroso. A nossa família fazia de tudo para ela não esquecer que, apesar do sofrimento, ela era uma criança. Uma criança linda, forte e muito especial. William era um pai, um melhor amigo. Brincava ao ponto de tirar as melhores gargalhadas da Jenny nessa fase. Família é muito mais do que morar junto, dividir contas, criar filhos. Família é capaz de curar, família é capaz de fortalecer. A família é a base para nunca desistir. A Jenny conseguiu passar pela quimioterapia, mas continuou com o acompanhamento médico semanal. Depois passou a ser mensal, fora os remédios que ela precisava tomar. Foram 12 anos. 12 anos de cuidado e dedicação para ter a saúde restaurada. Aos 16 anos ela recebeu alta total, porque finalmente a minha filha estava curada. Você ouviu o que eu disse? A minha filha estava curada. Livre de qualquer medo, de qualquer remédio. Ela estava livre de verdade. O cabelo que ela tinha tanto medo de não crescer, cresceu até demais. E ela ficou sem cortar durante anos, só para poder doar. A Jenny venceu. Venceu e poderia encorajar outras crianças a vencer também. Minha filha é o maior exemplo de força, não só para mim, para todos. Ela não desistiu de lutar, nem quando eu desacreditei. Hoje, a Jennifer já é uma mulher. Ela completou 21 anos, já tem namorado, tem uma vida completamente normal, como qualquer outra mulher. A diferença é que tudo que ela passou fez com que ela se tornasse uma super mulher, guerreira, maravilhosa. Eu e o William nos separamos depois de alguns anos juntos. Mas independente do acaso da vida, eu ainda tenho um sentimento de gratidão por ter passado tanta coisa ao lado dele. O que ele fez pela nossa filha, pela nossa família, eu não tenho como apagar da memória. Ele é um paizão super presente na vida das meninas e temos muito respeito um pelo outro. Eu olho pro passado, eu só consigo suspirar de alívio. Nós superamos o insuperável, criamos forças de onde não tinha e fomos até o fim dessa jornada ao lado da Jenny, dando amor, dando carinho. Sabe quando você passa por uma luta e acredita que tá perdendo as forças? Eu e a Jennifer podemos dizer com toda a certeza desse mundo: vai até o fim. Não desiste de vencer. Se apoie. Não deixe de apoiar quem precisa também. O nosso exemplo é uma luta que suga de você toda a força,
que bota em jogo a sua fé, que te deixa com medo do amanhã. Mas eu sei que existe muita luta por aí, que está sendo enfrentada nesse momento por alguém. A minha história é para te mostrar que independente da dificuldade, independente do que for, é capaz de dias melhores nascer.